Deus vai falar demais agora, para a glória de Deus. E vamos aprender a conquistar o filho do Senhor Jesus, né, minha prima? Amém. Glória a Deus. Aceito a todos. E é verdade, né? Minha prima Martinha, como eu chamo, ela me convidou, foi no enterro do meu avô. Meu Deus! Sim, e é uma honra, em primeiro lugar, eu estar aqui hoje, porque é a primeira vez que eu conto o meu testemunho em público. Apesar de muita gente já ter visto, né? Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube que eu ajudo pessoas que estão passando por... Eu me emociono porque a minha história é muito dolorosa, mas também muito vitoriosa. E, vamos lá. Nada com Deus é coincidência. Hoje o primeiro louvor era sobre Deus. A pastora falou sobre Deus, que tudo é sobre Deus. A outra pastora falou que era tudo sobre Deus. A Martinha falou que era tudo sobre Deus. E quando ela me chamou, eu estava ali programando meu testemunho, querendo contar como que foi tudo, como eu que me casei, né? Querendo contar toda a minha história. E na segunda-feira eu abri um jejum, de domingo para segunda, eu abri um jejum, porque eu ia digitar o meu testemunho. E Deus falou assim: não é sobre você, é sobre mim. A história que você vai contar não é a tua. Uou! É a história que eu fiz com a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. E o meu testemunho é de restauração de casamento. Mas não é só sobre restauração de casamento. É sobre o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. Aleluia! Quando a gente começa a seguir o que Ele fala. E o principal, quando a gente começa a confiar no que Ele fala. E eu vivi um deserto no meu casamento. Eu escrevi, mas vamos lá. De 1 ano e 4 meses. Eu fiquei separada do meu marido durante 1 ano e 4 meses. Ele me abandonou grávida de 7 meses. E foi embora. Na verdade, assim, eu coloquei ele para fora de casa porque eu não estava conseguindo lidar com aquela situação que eu estava vivendo. E coloquei ele para fora. Me arrependo de ter colocado do jeito que foi. Não me arrependo de ter colocado. Porque naquele dia que eu coloquei ele para fora, foi a primeira vez que eu vi o inimigo. Eu via no rosto do meu marido, que não era mais ele. Jeito de falar, tom de voz, debochado, não olhava nos meus olhos. Então, na minha mente, aquele dia eu estava colocando o diabo para fora da minha casa. Me arrependo do jeito que foi aquele bem dramático mesmo, né? De brigas, de tacar tudo na frente da minha filha, que na época tinha 4 anos, e eu grávida de 7 meses. E vamos lá. Ele foi direto para casa da outra mulher. Ele saiu da minha casa direto para casa da outra, porque a família dele também não aceitava o que ele estava fazendo. Ninguém aceitava. Família, amigos. O melhor amigo dele tentou conversar com ele diversas vezes, que é da igreja, tentou e nada. Eu tentava conversar, argumentar e nada. E por decisão própria, eu grávida de 7 meses, decidi não contar para minha família o que estava acontecendo, porque tinha vergonha. E na minha mente, eu achava que eu ia resolver tudo até meu marido voltar, até o bebê nascer, na verdade, pelo menos, né? Tudo ia ser resolvido até o meu marido voltar, até eu ter o bebê. E não foi fácil. Eu não sei se alguém aqui já viveu essa dor, ou se está vivendo essa dor. A dor da traição é a pior dor que uma pessoa pode ter. É o luto do marido vivo, que a gente fala.
e eu estava grávida ainda, a minha mente, eu achava que eu era a única pessoa da face da terra que estava vivendo por aquilo, que a gente sempre acha, na minha história é única, ninguém viveu isso que eu estou vivendo. E ali Deus já começou a falar muito comigo, porque foi ali que eu me reaproximei de Deus. Porque eu nasci, né? Meu avô falecido era pastor, e eu sou neta de missionária também, né? E a minha Bíblia da minha avó. E eu acho que minha avó estaria muito feliz comigo agora. E eu frequentei a igreja até meus 15 anos, ia para a escola dominical, e acabou que eu me afastei. Mas na minha mente eu era crente. Eu me afastei porque eu não ia para a igreja, mas eu também não orava, mas eu era crente. Na minha mente eu era crente. Né? E a gente sabe que não é bem assim. E na dor, a gente se aproxima de Deus. E eu ali me aproximei de Deus. E foi o que me supriu por muito tempo. E Deus já começou ali a me dar algumas coisas. E uma das coisas que Ele me deu foi um versículo que eu vou ler para vocês aqui. Que é assim. Provérbios, não precisa abrir não, rapidinho. Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Rixosa, vocês sabem que é briguenta, né? Iracunda eu pesquisei no Google, tá aqui para vocês. Iracunda é o mesmo que possessa, furiosa, raivosa, afobada, agastada, agitada, apavorada, colérica, desassossegada. Não tem ninguém assim aqui. Não é verdade? E tá na Bíblia, tá, gente? Não sou eu que tô falando, não. Você imagina você pensar que é melhor a pessoa viver no deserto do que com essa mulher. E hoje em dia, né, o empoderamento, eu acho muito bom o empoderamento, mas tem uma vírgula nesse empoderamento que a gente deve ter, porque ele confunde. Às vezes a gente acha que é muito legal a gente mandar no marido, mas não é isso que Deus quer da gente, não. E eu era assim. Eu era controladora. Eu queria saber até o dinheiro que meu marido tinha na carteira. Eu controlava o dinheiro que tinha na carteira dele. E se ele me pedisse, eu perguntava, por quê? Para quê? É errado. E eu era muito chata, que nem eu me aguentava. Se alguma coisa não fosse como eu queria, o mundo acabou. Eu virava a cara, eu fechava a cara na hora. Se a gente marcava de sair para algum lugar e se atrasasse, uns 15 minutos, tudo que a gente ia fazer naquele dia perdeu a graça. Porque eu preferia ficar reclamando do atraso do que aproveitar aquele momento que a gente ia. Oh, Deus! Infelizmente, hoje eu trabalho com isso, né? Eu vejo muita gente desse jeito. E nesse mesmo época, meu marido decidiu entrar para Umbanda para piorar a situação. E mais uma vez eu me mostrei como uma mulher rixosa. Briguei, falava mal daquilo, arrebentei a guia, fiz um estardalhaço total. Né? Gritava, xingava até aqueles... Falando, sabe os nomes dos bichos? Eu falava desses bichos, que não sei o quê. E seguimos. Com o passar do tempo, meu bebê nasceu, né? Meu marido já estava morando com a outra. Eu entrei em trabalho de parto às 3 horas da manhã. Só eu e minha filha de 4 anos em casa. Minha bolsa estourou, mas eu sou muito calma em relação a isso. Porque antes, até em relação a outra e tudo mais, acho que minha mãe nem sabe disso, eu era a verdadeira esposa louca. Eu fui atrás do trabalho dela, eu ligava de madrugada. E eu tinha aquele pensamento assim, se eu não vou ser feliz, eu também não vou deixar.
E ligava meia-noite, ligava 1h da manhã, infernizava a vida deles. E se eu ligasse para ele, ele não me atendia, eu descobri o telefone dela, eu ligava para ela. Eu fui a louca, de verdade, a verdadeira esposa louca. E meu bebê nasceu e fui obrigada a contar para minha mãe, porque ela estava frequentando mais a minha casa, né? Não tinha mais como esconder. Meu Deus. Porque eu moro em Jacarepaguá, minha mãe mora em Madureira, na época minha mãe cuidava do meu avô também. E na maternidade minha mãe não sabia de nada. Liguei para ela, às 3h da manhã, entrei em trabalho de parto, mas como eu sabia que eu ia para a maternidade pública, eu não estava sentindo muita dor, preferi ficar em casa. Quando foi 6h da manhã, aí já não aguentava mais, liguei para o meu marido. Ele morava com a outra a uns 10 minutos da minha casa. Liguei para ele veio, me levou para a maternidade. Liguei para minha mãe, já na maternidade, falei, mãe, eu vou ter o bebê daqui a pouco, né? Porque eu já estava em contração, aí ela correu, saiu de Madureira, estive na Leila Diniz, ela foi para lá, para Barra. E até então ela não sabia, para ela estava tudo normal. Eu falei, mãe, leva minha filha para sua casa, fica com ela lá, porque eu não ficava, porque eu sabia que o Vinícius estava com a outra. Leva ela para sua casa, que eu vou ficar no hospital com o bebê. E assim foi, ela levava minha filha, e eu lá, bem ou mal, assim, meu marido, o que ele fez, foi extremamente errado. Mas assim, ele não me desamparou financeiramente. Em relação ao bebê, ele se mostrou presente, me visitava, não foi o que largou de mão de vez, né? Mas, e para mim o dia mais dolorido de todos, sim, foram vários, né? Mas foi o dia da alta. Ele me levou para casa, mas falou assim, minha mãe estava com a minha filha, não sabia de nada até então, para ela estava tudo lindo, né? E falou assim, arruma tudo, toma seu banho, que eu vou embora. E eu estava com dor. Eu tive algumas complicações ali do parto e tal. E eu falei, não, fica. Eu tô com dor. E ele falava assim, não posso. Aquilo pra mim foi dos piores. Porque eu estava passando por todo o tormento, tudo, com dor. Ainda tendo que cuidar de um recém-nascido. Nossa, aquele dia pra mim foi muito sofrido. E eu falo assim, que é um dos dias que ainda, sabe, que dói, né, de lembrar. E vamos lá. Quando o meu marido com a outra lá, né, que a gente no mundo da restauração a gente chama de OM, né, que é a outra mulher, para não dar nome aos bois, a gente chama muito de OM, a OM, né? Até para não chamar de outros nomes, né? E eles brigavam muito, porque é aquela coisa que não tem paz. Eles não brigavam, eles brigavam demais, viviam terminando o tempo todo. E eu sempre estava achando ali que aquilo ali e a minha restauração está chegando. Mas não, porque eu também não estava pronta. Né? Eu sempre voltava a estaca zero, porque eu achava que estava chegando o momento, ele voltava para minha casa, ficava 3, 4 dias e voltava de novo para ela. E eu, aquilo ali, para mim, eu voltava a estaca zero tudo de novo, chorava e brigava, porque eu ainda não estava pronta, eu não tinha descansado. Quando meu filho nasceu, quando ele estava com seus 4 para 5 meses, eu já exausta. Eu vivia de restauração de casamentos. Eu participava de grupos, eu via canais de restauração e eu me alimentava só disso. Eu não estava vivendo, eu vegetava praticamente. O que eu fazia era por obrigação. Obrigação de cuidar de um bebê, obrigação de fazer. Eu emagreci demais. Eu emagreci no total 20 quilos. Engordei tudo de novo. Mas na época eu emagreci 20 quilos. Eu lembro que meu marido brincava comigo assim, você fez uma bariátrica sem bariátrica, né? Porque mas era um sofrimento, era uma amamentação, era aquela mistura de tudo, né? E eu já muito exausta, cansada.
eu, no chão do meu quarto, me ajoelhei. Falei assim, Senhor, eu não aguento. Eu não estou mais aguentando. Porque eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Tudo que você puder imaginar eu já tinha feito. Só que eu, Elaine, já tinha feito de tudo. Não Deus. Por quê? Porque eu ainda não tinha entregue para Ele. Uau! Eu não tinha dado para Ele. Eu não dei o poder para Ele. Porque eu estava ainda tentando na força do meu braço. Um dia eu tentava uma estratégia, no dia seguinte eu tentava outra. Um dia eu tratava ele bem, no outro dia eu tratava ele mal. Um dia eu queria vender tudo, que não sei o quê. No outro dia eu já estava a pessoa mais calma do mundo. Eu não tinha uma constância. E naquele dia eu falei, Senhor, me ensina a ser feliz. Com o que eu tenho 2 filhos saudáveis. Eu tenho uma casa. Eu não passo necessidade. Eu tenho uma família. Me ensina a ser feliz, então, com isso. Me faz aceitar o momento. A irmã do testemunho falou que a gente faz escolhas. E a gente faz escolhas. Até então eu estava fazendo uma escolha. Agora eu comecei a fazer outra escolha. E ali, porque Deus viu eu dar o primeiro passo. Ele começou a me erguer. Eu parei, eu desfoquei daquele mundo de restauração, comecei a focar em mim, tirei o holofote do meu marido, que eu ainda estava colocando ele no trono. Ele estava acima ainda de Deus na minha vida. Eu tirei ele do trono. Coloquei ele em último lugar lá. Primeiro Deus, depois vinha a mim. Comecei a aproveitar que eu emagreci, né? Comecei a arrumar melhor. Comecei a me sentir mais bonita, a cuidar de mim. Comecei a ir nas festas da família, que eu não ia. Me descobri uma pessoa dependente emocional do meu marido. Se ele não fosse no lugar, eu também não ia. E ficava de cara feia. Descobri que tudo que eu fazia era em prol dele, para ele. Se ele ia, estava legal. Se ele não ia, também não ia. Pegava meu filho de 4 meses e ia para o shopping. E ele começou a achar estranho. Ele chegava lá em casa, porque ele ia lá na minha casa sem me avisar, né? Aí um dia ele chegou na minha casa e falou assim, você tá onde? Eu falei assim, vim no shopping. Com quem? Eu e Bernardo, meu filho de 4 meses. Ele, quem te levou? O Uber. Aí ele, como assim? Você tá sozinha? Ainda você tá sozinha? Tô. Então, assim, porque para ele era uma atitude surreal da minha parte ir para o shopping, sem a necessidade de estar com ele, de me levar, de me espalhar comigo, porque isso era uma coisa que eu tinha. Gente, um simples pedido de pizza, eu ficava esperando ele chegar para decidir comigo. Eu não sei se faz sentido para alguém isso. É uma dependência emocional muito grande que você tem naquela pessoa. Uma coisa tão boba, né? E Deus começou a me mostrar isso tudo. E Deus começou a me levantar. Eu comecei a liberar minha filha de ir com ele, que é uma dificuldade que muita gente tem. Mas eu entendi que aquilo ali... Porque assim, gente, eu comecei a deixar Deus trabalhar na minha vida. Então Deus começou a me direcionar também. Oh, aleluia! Eu liberava minha filha. Porque eu entendi que aquilo ali eram brechas que eu dava, de briga. Porque ele se sentia às vezes angustiado. Ele falava para mim, eu estou me sentindo angustiado, mas a culpa é tua, porque você não deixa a Mariana lá para comigo. Você não deixa a Mariana dormir comigo. A culpa é sua. Se eu estou assim, a culpa é sua. Tudo era culpa minha. Então, era leva. Mas eu também deixei ele levar, porque era a responsabilidade dele também. Amém. Por que a responsabilidade era só minha? Ele começou a levar minha filha de 4 anos, que fez 4 para 5 nesse período, e levou, e depois quando meu filho começou a mamar madeira, também levava o meu filho. Aí ele até falava assim, não, deixa eu levar só Mariana, não, você tem 2. Leva os 2. Ué, não
não quer, porque assim, sinceramente, agora falando como mulher, é muito fácil você viver sua vida solteiro, sem filhos, mas você tem responsabilidades. Então você vai levar também. Aí eu fazia final de semana sim, final de semana não. E depois eu incluí ter mais um dia. Vou colocar mais um dia na semana. No final de semana não, você pega na quarta. Aí ele, tá bom. Eu tava numa posição muito de negar alguma coisa, né? E só que também, gente, nesse período eu parei de reclamar das coisas. Eu parei de reclamar dos mínimos detalhes. Ele ia lá em casa, às vezes se atrasava, eu marcava uma, chegava às 3. Então quando eu queria sair às 3, né, eu marcava uma, porque eu sabia que iria atrasar, para não ter bate-boca por besteira. Coisa linda. Às vezes a gente briga com o nosso marido, com o nosso cônjuge, por besteira, que nem você lembra depois por que vocês brigaram. Às vezes é por uma toalha que ele larga em cima da cama. Gente, pega a toalha e bota do lado dele. O lado dele vai ficar molhado. Nunca mais ele vai tirar, vai deixar a toalha em cima da cama. O meu marido, ele tem a mania muito de deixar a roupa pela casa, sabe? Eu vou só botando pro cantinho, assim. Aí quando ele me pergunta assim, cadê aquela blusa que não sei o que eu? Tá lá no cantinho. O mínimo. Bota no cesto. Tô pedindo nem pra lavar, né? Tô pedindo pra botar no cesto. Né? Eu deixei onde você deixou, achei que era muito importante aquilo ficar ali, entendeu? Então deixei ali. É assim, adianta eu ficar brigando toda hora? Pai, tira a roupa, faz isso, faz aquilo. Sabe quem vai se estressar? Eu. Porque depois quando você está vivendo uma restauração, um deserto no casamento, esses mínimos detalhes, gente, não vai fazer diferença nenhuma. E sabe o que é pior? Você vai sentir saudade. Você vai sentir saudade da desorganização, do falar alto. Meu marido fala alto. Meu pai chamava meu marido de Petrúquio, porque meu marido fala alto. E você vai sentir falta disso tudo. Tudo que você às vezes acha que é chato, você vai sentir falta. E vamos lá. Outra coisa também que eu não dava mais sermão nele, né? É para ser o Espírito Santo na vida do meu marido. Eu ficava assim, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus não se alegra, você está no pecado. E ele falava assim, você está maluca? Tanta gente se separa. Tem tanta gente feliz por aí no segundo, terceiro casamento. Então por que você está pensando nisso? Deixa de ser boba. E eu não tinha colocado isso aqui, mas agora eu lembrei. Ele queria muito divórcio no início. Tá? No início ele queria demais o divórcio. E eu tentei, ele, não. Até que um dia, né, depois do descanso até, eu falei, então tá bom. Dei todos os meus documentos, dei a nossa certidão de casamento, e ele foi lá. E ele me chamou para ir com ele. O primeiro advogado, que é amigo dele, falou, eu não faço. Porque você tá louco. Eu não faço. Aí ele foi para o segundo, que também tem uma, agora é meu advogado. Ele fez o segundo. Só que esse segundo, o outro advogado já tinha instruído ele em algumas coisas. A gente chegou lá, é muito doloroso passar por essa situação. E ele explicou tudo em relação à guarda, em relação... Essa conversa é muito triste. Em relação a bens, em relação à casa. E no final ele falou assim, mas eu não vou fazer nada agora. Vocês vão para casa. Agora vocês entenderam tudo. Vocês vão para casa, pensem e depois vocês voltam. Nunca mais voltamos. Porque no início ele queria muito, né? Tudo manipulado ali, né? E com o tempo eu também mudei. Eu não ficava mais enchendo o saco, né? Todos os problemas que ele estava vivendo lá, que ele estava vivendo problemas. Ele começou a ter problema na empresa, ele saiu muito bem. Carro do ano, 0. Cordão de ouro, tudo foi vendido.
Tudo foi vendido. Porque ele começou a ter problema financeiro. Teve que sair da sociedade com um amigo. Ele falava que ele se sentia muito... Até os amigos dele falavam isso pra mim. Que ele andava estranho. Mas a culpa já não era mais minha, porque eu já não me metia, eu não falava mais nada, não falava nada. Não tinha mais minha mão naquilo tudo, né? Como ele falava às vezes que eu estava até rodando praga para ele. Mas ele começou a vivenciar o deserto dele, né? Que a gente fala, o deserto do cônjuge. Ele começou a vivenciar. Mas uma coisa eu entendi, quanto melhor eu ficava, pior ele começava a ficar. Que quando eu ficava ali, volta, não sei o que, começou a alimentar-se ali aquela pessoa. Eu estava alimentando o inimigo. Ele se engrandecia cada vez mais. E quando eu comecei a me engrandecer, ele começou a se diminuir. Eu comecei a me mostrar bem, eu não era mais a chata, eu estava sempre sorridente quando ele chegava na minha casa. Com 2 filhos, unha feita, cabelo pranchado. Porque eu não ficava esperando ninguém chegar para ficar com meu filho, eu fazia tudo com meu filho. Coisa linda! Eu botava minha filha para a escola, de 5 anos já, que ela já tinha 5, e ficava com meu filho, me arrumando, fazia meu cabelo. Glória! Comecei a cuidar de mim de verdade. E numa das brigas com a OM, né? Vamos lá. Ele levou as coisas dele para minha casa e eu sempre permiti. E até uma conversa que eu tive com a OM, que eu ligava para ela. Uma vez ela falou assim, você é muito burra. Toda vez que a gente briga, você deixa ele pra ir. Aí eu só falei assim pra ela, a porta da minha casa vai estar sempre aberta. Porque a minha casa também é dele. Glória! Pode ter certeza disso. E era exatamente isso que acontecia, né? E numa das brigas ele foi pra minha casa, chegou na minha casa, ficou 3 dias. No 4º dia falou assim, eu vou lá conversar com ela. Eu já sabia o que significava, né? Mas eu já não era mais a mesma. Quando ele falou isso, eu falei assim, tá bom, você sabe o que é melhor pra você. Mas não esquece que quarta-feira é seu dia de ficar com as crianças. Porque isso era tipo num domingo. Aí ele falou assim, caramba, eu cheio de problema, tu ainda vai me mandar as crianças? Eu falei, cara, mas a responsabilidade é tua. Só falei isso. Ele, não, tudo bem. Na quarta ele foi lá, pegou as crianças. Eu muito bem, alegre. Na quinta-feira de manhã, ele foi deixar as crianças. E falou assim, posso trazer minhas coisas de novo? Eu falei assim, já? Porque é muito rápido, né? Eu falei, já? Melhor deixar no carro. Evito o transtorno de sobe e desce. Mora no 3º andar. Evita o transtorno, né? Subir com as coisas, deixa no carro. Ele, deixa de ser boba, deixa eu trazer. Eu falei assim, traz. Na quinta-feira à noite ele trouxe tudo. E falou assim, eu vou ficar aqui até arrumar um lugar. Porque eu não tenho para onde ir. Minha mãe não, eu não vou ficar na casa da minha mãe. Então tudo bem, desde que não atrapalhe a minha rotina. Então continuei na minha rotina. Os dias que ele tinha que ficar com as crianças, eu mantinha ele com as crianças, nem que eu ficasse na esquina tomando café. Aleluia! Ia pra rua, seu dia com elas hoje. Eu saía, me arrumava e saía. E aí ele começou a ver a minha diferença. Coisa linda! Eu não ficava em cima, ele começou a me dar satisfação. Vou ali, vou demorar, mas eu volto. Ainda falava isso, eu vou ali, vou demorar, mas eu volto. E eu ficava, tá bom. Nem perguntei. E foi aí que ele me chamou para sair, no dia dos namorados. Ele falou assim, vamos ali na rua comer um hambúrguer. Eu falei, tá bom, não tem compromisso. Aí fui com uma roupinha mega simples. Aí ele começou a me levar pro shopping. Aí eu falei assim, cara, a gente tem que ir pro shopping. Ele, não, decidi comer em outro lugar. Eu, tá. Chegamos lá, era um restaurante japonês que eu sempre quis ir desde lá de trás, que é caríssimo. Lá de trás. Aí eu falei assim, cara, tá maluco, aqui é muito caro. Ele, não, você merece, eu nunca te trouxe. Coisa linda! E Deus! meu casamento foi restaurado.
eu vivi num deserto de 1 ano e 4 meses. E eu vivi um deserto de 2018 para 2019. Calma aí, gente, tem mais coisa. Porque Deus é Deus de fazer tudo por completo. Meu casamento foi restaurado em agosto de 2019. Em outubro, eu me pego grávida. Aí veio o meu desespero. Mas o meu desespero dessa vez eu não falei para ele. Eu falei para Deus. Porque eu estava muito preocupada. Eu entrei no deserto grávida, gente. Estava com medo de tentar de novo. Mas eu não demonstrei para ele. E eu fui fazer a outra. Quando eu cheguei na outra, um médico falou assim para mim, eu fui sozinha. Você tem quantos filhos mesmo? Aí eu falei assim, 2. Aí ele falou, parabéns, agora você tem 4. Uai! Aí eu falei, o quê? Ele, você tá grávida de gêmeos. Meu Deus! Eu falei, exatamente. Eu falei, meu Deus, eu tô brincando. Ele, eu nunca falei tão sério. Aí no final, ele ainda falou assim, senta aí, bebe uma água. Aí eu liguei pra minha mãe, contei pra minha mãe. Aí a mãe só falou assim, não conta por telefone pro Vinícius. Deixa pra contar quando chegar em casa. Quase dupla. Quando ele chegou, ele aí, é menina ou menino? Eu sentada, falei assim, menina, 2. Aí ele, o quê? Aí eu, 2 meninas. Aí ele falou assim pra mim, foi a primeira confirmação de que Deus estava comigo. Então é de Deus, ele falou isso. Então é de Deus. Porque eu não cuidei de um. Deus me mandou 2. Glória! E ali foi uma das primeiras confirmações. Quando eu tava no... Tá acabando, gente. Quando eu tava no... Porque assim, a minha vida é baseada em antes de um deserto e depois de um deserto. Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Porque eu tenho tantas histórias pra contar. Quando eu tava no... Tive as bebês, meio Covid. Uma loucura de parto normal. 2 bebês. E... no dia que eu tava tendo alta, eu tive pré-eclâmpsia, várias coisas, né? Outro testemunho aí. E no dia que eu tava pra ter alta, eu tava sentada, esperando pra ter alta na enfermaria. Uma senhora que tava no outro leito, eu tava na ala da maternidade, mas tinha uma senhora lá que não era da maternidade, ela tava fazendo outro tratamento lá que eu não lembro. Que nada na nossa vida com Deus é por acaso. Eu sentadinha, com uma bebê no colo, minha mãe em pé, com outra bebê. Ela coloca um louvor, que era o louvor que eu ouvia no meu deserto. Que é, eu não vou cantar muito não, porque eu não tenho voz para cantar, que é aquele que fala assim, até coloquei, que é do Canção e Louvor, que fala assim, eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir, o que eu tenho é bem melhor, porque só eu sei o amanhã. Então recebe um abraço meu e vem na tua vida, cuido eu. Exatamente. E ali eu caí num choro muito grande. Minha mãe estava comigo, minha mãe me abraçou ali. Mãe é tudo, né? Porque só eu sabia o que eu passei. E ali foi uma confirmação de Deus na minha vida. De tudo. Mas ainda falta uma coisa, gente. Meu marido ainda estava na Umbanda. Meu Deus! Porque eu recebi ele em casa. Fizemos um combinado de que ele não levasse nada para dentro de casa. E assim foi feito. Ele ia para a Umbanda, ia na casa da tia dele para pegar roupa, que a tia que lavava eu também não lavava, não fazia nada daquela, não tocava a mão. E quando ele ia para aquele lugar, eu considerava como se ele estava indo na casa de um amigo. Não falava nada, ele só falava assim, ó, sábado, que era sábado sim, sábado não, né? Sábado tem aquele negócio lá, tá? Vai lá, vai com Deus. E quando ele ia, eu ficava em oração.
falava, Senhor, tira, incomoda ele de alguma forma. Eu não falava isso pra ele não, gente. Incomoda ele de alguma forma, Senhor. E eu não entendo direito. Eu falava assim, não permita aqueles negócios entrar nele. Né? Eu pedia isso, né? E às vezes eu dava uma perguntada pra ver, ele falava que tentavam e não conseguiam. Porque ele já vestia branco, ele já fazia isso tudo, ele já tinha feito até o tal do batismo. E eu lembro que uma vez ia ter uma festa lá, ele falou assim, caramba, eu tenho que levar uma comida. Eu falei, deixa que eu faça comida. Aí ele falou, uma pizza, ele fez uma pizza de sardinha. Que eu tenho engraçado que eu aprendi com a minha madrinha que tá aqui. Eu falei assim, eu faço. Eu fiz ali orando a pizza. Vai lá, leva a pizza lá pra eles comerem. Eu falei, tá abençoada por Deus. Aí, um dia, eu pego meu marido, Milton, antes, ele falou assim, eu já tinha um canal, né? Eu montei o canal quando os bebês tinham mais de 5 meses, eu comecei o meu canal, que também é um outro testemunho, Deus me incomodou muito para fazer o meu canal. E o meu primeiro vídeo é o meu testemunho, depois Deus me incomodou, continua. Tem muitos detalhes na minha história e tudo mais, até quem quiser me seguir, me segue. Lá no YouTube é Elaine Soares, Restauração de Casamentos. E eu já tinha um canal e falava assim, oh, que vergonha se alguém descobrir que meu marido está na Umbanda. Porque eu falo do Senhor na internet, eu falo da palavra, eu falo de tudo isso, pelo amor de Deus. Eu falo, pelo amor de Deus, meu Deus, que vergonha. Até que um dia, ele virou e falou assim, tô querendo bem sair de lá. Aí eu, por quê? Porque eu não ficava aquela assim, induzindo, ai que ótimo. Eu perguntei, por quê? Tô me sentindo incomodado. Eu falei, cara, porque era exatamente o que eu pedia. Aí eu falei assim, mas assim, problema vai ter em todo lugar. Você tem certeza? Aí ele falou assim, não tô gostando mais não. Aí eu, então tá bom. Deus é fiel. Falei, mas não, falei, aproveita, sai, não sei o que, não. Tá bom. Tava na Covid, também tava tendo pouco e tal. Aí ele virou pra mim. Aí um dia eu ouvi, ele ouvindo o pastor Cláudio Duarte, que até falei agora. Ele tava ouvindo o pastor Cláudio Duarte. Eu fingi que não ouvi que ele tava fazendo isso. Continuei na minha. Né? Se eu pudesse, eu dava um abraço no pastor Cláudio Duarte. Aí eu fingi que não era nem comigo. Aí, um dia, eu ouvi ele ouvindo louvor. Aí eu não me segurei, né? Eu falei assim, por que você está ouvindo isso? Porque ele ainda estava frequentando, né? Aí ele virou para mim, aí agora é o poder da influência. E falou assim, porque eu já tinha um canal também. Eu acho que você está fazendo um trabalho tão bonito. Eu tenho que te seguir. Aleluia. E aquele dia ali para mim foi uma das confirmações de Deus, porque isso dele para a igreja era tão improvável que eu nunca nem ousei pedir para Deus. Eu pedia para que ele saísse da macumba, né? Isso eu pedia, mas que ele fosse para a igreja, que ele fosse batizado nas águas. Aleluia! Oh, coisa linda! Eu Coisa linda! nunca imaginei na minha vida. Nunca. E outra coisa, gente. Às vezes, não sei se alguém tem aqui uma esposa que não é evangélica, um marido que não é evangélico. Eu nunca forcei ele a nada. Eu nem ouvia louvor alto dentro de casa. Eu nem ficava pregando para ele. Mas sabe o que fez ele enxergar Deus? A minha mudança. Uau! Porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente, que culto maravilhoso, meu Deus, foi tudo para mim, foi tudo para mim. Mas você chega em casa, as coisas não estão da mesma forma. Nada mudou. O culto foi para você, não foi para quem estava em casa. Aí você chega em casa, ué gente, mas nada mudou, esse homem continua assim. Aí todo o Espírito Santo que estava em você vai embora. Aí vira outro espírito. Que é a própria pessoa que está lá e fala assim, que igreja que essa mulher foi, gente? Eita! Que igreja é essa que essa mulher foi que saiu ruim e se voltou pior?
vai convencer uma pessoa que viver com Deus é bom, que viver com Cristo é bom, que tudo é maravilhoso, se você não demonstra isso nas suas atitudes? Como a pessoa vai querer vir para a igreja? Se você fora da igreja, é o terror. Ele começou a ver a minha mudança. Ele começou a ver a mudança dentro de casa. Aleluia! Da prosperidade que Deus começou a nos dar. E hoje, meu marido, ele evangeliza mais do que eu. Ele ainda briga comigo, que ele fala assim, por que você não chamou a Liliane para ir pro culto? Aí eu falei assim, cara, porque eu sei que ela vai estar com... Ele fica assim, eu sei que ela vai estar com um filho, não vai dar para ela ir, manda ela levar o filho. Ele fica assim comigo o tempo todo. Glória a Deus. Por que você não chamou fulano para ir contigo para a igreja? Eu tô com uma amiga que está vivendo também um deserto no casamento. Ele fica assim, chama ela para a igreja, chama ela. É o tempo todo. E Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. Basta a gente se posicionar. Enquanto ficar com o olhar de vítima, enquanto você aceitar a doença, enquanto você não entender que o deserto não é para te matar, o deserto é para te engrandecer. E se você está vivendo um deserto hoje na sua vida, é porque Deus quer tratar alguma coisa em você. Mas se tem um deserto, também tem uma terra prometida. Uau! E você vai chegar lá. Enquanto você ficar reclamando, você vai rodar. E vai rodar, vai ficar 40 anos lá, igual o povo de Israel. Vai ficar rodando. Mas quando você começar a entender que não é isso. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me mudar? Porque às vezes a gente é orgulhoso demais para entender que Deus quer mudar alguma coisa na gente, né? A mudança é nele e não em mim. Mas enquanto você não ser a mudança, não tem como o outro mudar. Então mude você. Deixe de ser orgulhoso. Reconheça seus erros. Não é porque você mudou 2 dias que o outro vai entender que você mudou. Porque às vezes você ficou anos e anos de carrancuda, de cara fechada, de briguenta, que não sei o quê. Aí porque você tá uma semana diferente, não, ele não mudou não. Eu já tô uma semana assim, aí você volta a ser tudo que você era antes. Aí ele que estava vendo a sua mudança, ele falou assim, ué, era tudo mentira, né? Então era fingimento dela, não mudou nada. Eita glória! E é isso, gente. Tudo na nossa vida vem para alguma coisa muito maior. Se eu estou aqui hoje é porque Deus permitiu. Quando eu estava lá naquele sofrimento, eu nunca imaginei ajudar a muitas mulheres e homens também que participam, que estão lá, vivendo um deserto no casamento. E o inimigo veio para roubar, matar e destruir. O objetivo dele é esse. E cabe a nós sermos mais espertos que ele. Que as histórias se repetem. Muda uma coisa, muda outra, mas tudo é muito parecido. Cabe a gente se posicionar. E cabe a gente entender que Deus é maior que qualquer coisa. Aleluia! É maior que macumba. É maior que amante. É maior que qualquer coisa. Aleluia! Então creia. Aleluia! Creia que Deus não vai permitir nenhum tipo de destruição na nossa vida. Ele é um Pai muito maravilhoso. É isso, gente. E esse é o testemunho de Elaine Martins Soares. Eu pensei na cantora. É porque eu queria cantar aquele louvor pra você, sabe? Que diz assim, ó. Aquele que diz. Sei é bem assim. O meu destrói as bases que sustêm o coração. Deus seja louvado na tua vida. Eu sei que você
você tem um canal do YouTube que edifica vidas, mas hoje você botou a Bíblia no púlpito e abriu a Bíblia da sua vovó e deu o seu testemunho primeiro na igreja, primeiro de milhares, em nome de Jesus.